Em nome do Cristo, em nome do nosso amigo maior, pedimos a permissão para esse trabalho que vai ser realizado e que todos que aqui estejam presentes aproveitem a oportunidade para aprender, assimilar os conteúdos e que eles possam servir para a nossa reflexão e amadurecimento. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade, por esse momento. Que a tua paz e teu amor envolva todos nós e a palestrante dessa noite também. Obrigado, Senhor. Assim seja. Assim seja. Mais uma vez, agradecemos a presença do Plano Maior. E neste instante passamos a palavra à nossa irmã Cristine para a explanação da mensagem de hoje, no capítulo 11, Dai a César o que é de César, item 5. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós. Então passo a palavra para nossa irmã Cristina, muita paz. E com você. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito feliz em poder compartilhar brevemente. Eu não vou nem dizer palestra, né? Porque é muita pretensão minha palestrar sobre algo, mas trocar um pouco de ideias e reflexões acerca desse estudo, que é uma passagem, o capítulo 11 é um capítulo que nos traz muita reflexão, principalmente para nós, que encarnados, que estamos em pleno século XXI e que vivenciamos no mundo da materialidade. Eu tenho refletido muito nos últimos meses acerca da materialidade para o mundo, como o mundo tem vivenciado e tem visto a materialidade, tem vivenciado a materialidade no seu cotidiano. Sejam as crianças, sejam os adultos, sejam os mais velhos, os adolescentes, eu tenho refletido muito sobre isso. E quando o irmão me fez o convite, eu parei e refleti bem. Então, essa reflexão, ela precisa sair do coração. E quando me veio essa oportunidade de colocar em prática aquilo que o coração estava sentindo, hoje de manhã, inclusive, assistindo o Evangelho, o Café com o Evangelho Mundial, a irmã, se eu não me engano, a irmã Beatriz, ela se referiu a algo que tem burilado muito meu coração e minha mente, que é compartilhar questionamentos e reflexões do mundo que nós vivenciamos na atualidade. Pegar o Evangelho, estudar o Evangelho e ter Jesus como parâmetro e tentar vivenciar aquilo que Jesus vivenciou e nos trazer a sua lei de amor, é muito fácil estudar e compreender do ponto de vista teórico. Mas o difícil, na verdade, é a gente conseguir colocar em prática. Então, quando a irmã Beatriz falou na sua explanação hoje pela manhã no Café com o Evangelho Mundial, ela fez uma fala que me acalentou. E era justamente a fala que eu estava à procura já nessas últimas semanas. Que eu não posso vivenciar apenas aquilo que está nas escrituras do Evangelho, mas eu preciso vivenciar a materialidade do mundo carnal que eu estou vivenciando. Daí, quando eu identifiquei no capítulo 11, Dai a César o que é de César, confesso a vocês que inicialmente eu fiz a montagem de todo o material, depois eu fui colocando algumas figuras. E aí eu identifiquei essa figura de César, figura
cheio de ímpeto, uma figura pomposa, com direito a todos os ouros, todas as espadas, com direito a todo o luxo da época que lhe assistia. Ou seja, a figura de César, nesse momento, aparece como uma figura que representa o mundo material. Mas o que eu trago aqui, na noite de hoje, inclusive, quando nós começamos a estudar e a refletir um pouco sobre o capítulo 11, amar o seu próximo como a si mesmo, no trecho que fala das instruções dos espíritos, a lei de amor, existe um trecho que parece muito simples, mas ele traz uma reflexão tão profunda e tão bonita, que é uma reflexão que nós vamos perceber nos dias de hoje. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Certo é que o capítulo 11, quando ele menciona sobre a lei de amor e caridade, dai a César o que é de César, onde o judeu ele questiona se eu dou o material a Deus ou dou o material a César. Na verdade, essa reflexão e esse questionamento, no contexto do que está no Evangelho, nós vamos identificar facilmente uma identificação de disfarçatez, de hipocrisia. Mas quando vamos identificar na expressão, na frase, né? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Será que de fato nós somos tão elevados a ponto de nos desapegarmos tão fácil do material? Será que nós estamos em um nível evolutivo tão avançado que nós conseguimos ficar facilmente 1 mês e meio sem celular? Será que nós estamos ou somos tão evoluídos a ponto de não termos ciúmes, não termos inveja? Como é o nosso nível evolutivo nos dias de hoje? Então eu trouxe aqui a figurinha de um filme agora que fez muito sucesso entre os adolescentes. Eu confesso que eu fui assistir porque eu estava muito curiosa para saber, né? E aqui estão faltando alguns sentimentos, né? Mas o filme, embora seja um desenho animado, mas ele tem uma sabedoria muito profunda, traz uma reflexão muito profunda. Nós somos os sentimentos que nós vivenciamos. E certamente, se nós ainda não estamos elevados a tal ponto, nós ainda precisamos trabalhar e evoluir muito. E quando eu me refiro a trabalhar para evoluir muito, eu não me refiro a trabalhar partindo de grandes trabalhos, de grandes atitudes, mas atitudes pequenas. No momento que o outro não consegue responder o WhatsApp imediatamente, é aguardar um pouco e compreender por que o outro, ou até porque mesmo nós mesmos, nós criamos tantas expectativas acerca do outro. E isso está relacionado ao nosso grau de evolução, ao grau de evolução dos nossos sentimentos. Se eu ainda sou apegada, se eu ainda sou ciumenta, se eu ainda sou avarenta, se eu ainda gosto de uma luxúria, tal como a figura de César, então certamente eu preciso ainda evoluir.
Mas quando nós falamos do capítulo 11, dai a César o que é de César, né, é, o fariseu ele pergunta a Jesus, né? E quando ele pergunta a Jesus, ele pergunta o quê? E nos é permitido pagar os tributos a César ou não pagar? Olha que pergunta bem capciosa. E o que é que Jesus responde logo de imediato? Hipócritas, por que me tentais? Mostre-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. Certamente, Jesus percebeu ali claramente um questionamento malicioso, cheio de disfarçatez. Mas quando Jesus entende essa pergunta de forma maliciosa, ao mesmo tempo existe uma falta de compreensão da separação do material e a separação do que é imaterial. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós vivenciamos muito isso, né? Que é querer atribuir o, a necessidade de ganhar ou de agariar coisas materiais, sempre atribuindo a Deus. Aí às vezes a gente fala assim, Deus me ajude a comprar um carro. Vixe, Maria, vamos lembrar só de uma coisa. Às vezes eu brinco assim, quando eu dava aula, que os meus alunos falavam assim, ai meu Deus do céu, eu quero muito que Deus me ajude a passar na prova. Aí eu brincava muito com eles e falava assim, tira Deus do meio, isso é com você e o livro. A mesma coisa, a gente compreende quando o fariseu pergunta isso a Jesus. Poderia ter sido uma limitação dele? Até poderia. Mas o que é que o fariseu ele faz? Ele quer misturar o material com o imaterial. E a gente precisa compreender aos poucos que nós, enquanto espíritos encarnados, enquanto estamos aqui na Terra, nós ainda precisamos do material. Só o que nós não podemos fazer é condicionar a busca da nossa materialidade para Jesus ou para a espiritualidade. Deus me dê. Quando a gente é adolescente, né, a gente fala muito assim: Deus me ajude a passar na prova. Deus me ajude a passar no vestibular. Eu acho que hoje nem existe mais vestibular, acho que hoje só é Enem, né? Deus me ajude isso, Deus me ajude aquilo outro, Deus me ajude a procurar um emprego, Deus me ajude tudo. Mas vejam, quando a gente começa a compreender que a materialidade é importante ainda nessa vida terrena que ainda nós estamos vivenciando, nós vamos começar a entender que a materialidade é necessária, que o dinheiro é necessário. Mas o dinheiro, principalmente no contexto do evangelho, o dinheiro era necessário com uma finalidade de manter a coisa pública, de manter a ordem das praças, das ruas, das fontes públicas. Por isso Jesus deixa bem claro, deixa eu só voltar aqui um pouco. Por isso Jesus deixa bem claro: mostre-me a peça de dinheiro que se dá para pagar o tributo. Qual é a finalidade do tributo? É pagar a César, porque a matéria, o dinheiro é de César. Mas vejam, meus irmãos, quando eu começo a conversar com vocês, falando um pouco sobre dar a César o que é de César, é compreender que antes de dar a César, é dar a Deus o que é de Deus. No Evangelho,
Eu sempre vou me referir ao capítulo 11, ok? No capítulo 11, na narrativa, deixa bem claro. O tendo ouvido falar dessa maneira admirável a sua resposta e deixando-o retirar o ser. Ou seja, o fariseu tomou como surpresa a resposta de Jesus, porque queria compreender, ou queria, na verdade, atribuir a fala de Jesus à expectativa que ele estava criando, que era da materialidade e a espiritualidade dentro de um saco só. Mas não. A materialidade do tributo da moeda para pagar para o Império Romano se fazia necessária. Mas Jesus foi bem claro. E dai a Deus o que é de Deus. Eu não posso atribuir a minha materialidade a Deus. Deus nos deu algo muito maior. A oportunidade em a sua saúde e o seu corpo físico integral. Glórias. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Somos agraciados. Temos 2 braços, 2 pernas. Pensamos, falamos, enxergamos, respiramos. E ainda que tenhamos algum problema de saúde, existem medicamentos materiais que podem auxiliar o corpo físico. Só que vejam, no item 6, lá do capítulo 11, fica bem claro que os judeus não estavam gostando da cobrança dos impostos. Da cobrança dos impostos feito pelos romanos. Daí, a gente começa a compreender quando se atribui a Jesus, né? Jesus é o Messias, mas na tentativa de compreender que Jesus viria trazer um novo reino, era uma tentativa da imaginação dos próprios judeus, povo já sofrido, de que Jesus iria fazer uma revolução, mas uma revolução armada, uma revolução material. Então, o que é que os judeus esperavam? Que os fariseus, o que fariseu quando perguntou a Jesus se era possível, de fato, atribuir o pagamento dos impostos? O que é que Jesus responde? Dai a César o que é de César. Existe tributo? É para pagar o tributo. Jesus não disse, existe tributo, não pague. Jesus deixa bem claro. E quando Jesus deixa bem claro, pague o tributo, e se na verdade, Jesus deixa bem implícito, né? Ele pague o tributo, mas quando você dá a Deus o que é de Deus, você não pode misturar material ou o tributo com aspectos religiosos. Que era naquela oportunidade a intenção maliciosa daquele fariseu. E aí eu trago um pouco disso para a nossa realidade, porque deixa eu ver, estamos em 2021, 2024, aproximadamente no século XVIII, até início do século XX ainda, o Estado brasileiro e a religião era uma coisa só. Não existia separação. Hoje, nós podemos vivenciar a nossa doutrina porque o Estado brasileiro respeita a diferença
de credos. Mas e se o Estado brasileiro não compreendesse? Como seria a nossa vivência na doutrina? Nós ficaríamos tolhidos, em algum dado momento, tal qual o fariseu que não gostava, não estavam gostando da cobrança dos tributos, que não estavam gostando da cobrança dos tributos, queriam atribuir a materialidade ao imaterial e vice-versa. Mas certamente vocês devem estar se questionando, mas o que é que tem a ver a lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo, com tudo isso que a irmã está falando? Quando a gente começa a compreender a fala de Jesus, dai a César o que é de César, a gente começa a compreender claramente que existem dois mundos. O mundo do material, que é o mundo que nós estamos vivenciando, e o mundo do imaterial, que é o mundo da espiritualidade. Nos dias de hoje, nós estamos vivenciando muito a nossa sociedade, né? Ela tem vivenciado muito o mundo do material. Eu preciso do celular, eu preciso do carro, eu preciso da roupa, eu preciso da melhor roupa, eu preciso um monte de coisa. Mas temos, em um outro lado, aquelas pessoas que ainda que não precisem, mas que muitas vezes vão querer atribuir falsamente as suas necessidades ao material. Quando, por exemplo, pessoas aplicam golpes, quando realizam atos de furto, quando realizam atos de roubo, quando tentam fazer atos de corrupção com outras pessoas. E a gente para pensar, né? E a gente se pergunta. Quer dizer, eu já me perguntei muito sobre isso. Não sei se os irmãos e as irmãs já fizeram essas reflexões, né? De qual a justificativa, muitas vezes, das pessoas quererem praticar atos de estelionato. Qual é o nível de materialidade que essa pessoa está apegada? E a gente volta um pouquinho para o primeiro slide, né? Que quando ele volta aqui, deixa eu voltar aqui só para poder mostrar, quando no Evangelho ele fala, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Certamente essa pessoa que pratica ato de roubo, de furto, de estelionato, de corrupção, ainda são pessoas que não estão com seu estágio evolutivo, vamos assim dizer, com seu estágio evolutivo ainda em dias. Ainda vão precisar reencarnar e reencarnar e reencarnar, até compreender que, de fato, essa necessidade do material, da obtenção do material, apenas com a intenção de satisfazer-se no mundo terreno, não deveria fazer parte mais desse ser encarnado. Mas quando a gente entende que Jesus atribui a César o pagamento dos impostos, o pagamento dos tributos, nós entendemos também que, de outra ponta, dá a Deus o que é de Deus. Deus, aí eu coloquei aqui até entre aspas, o que Deus quer de nós é oração. Na verdade, ele coloquei assim, entre aspas, pede, porque Deus não nos pede nada. Nós é que, conforme o nosso grau de evolução, o grau de evolução dos nossos sentimentos, nós vamos fazer uma reforma íntima a tal ponto de que nós possamos compreender realmente se nós estamos bem ou se nós ainda precisamos evoluir muito. O nosso senso moral, ele começa a ser construído a partir do momento que eu vejo que eu tenho defeitos, não qualidades, mas de fato que eu identifico que eu tenho os meus defeitos e que a partir desses defeitos eu preciso me melhorar, que eu preciso ainda evoluir muito. Então,
quando lá no item 7, esse foi um trecho que me trouxe ainda mais uma profunda reflexão. Porque quando nós falamos da materialidade, nós, eu não vou nem dizer assim da materialidade, mas quando a gente fala muito do mundo de provas e expiações, que na vida atual que nós estamos vivenciando, que nós estamos encarnados e encarnadas, nós estamos em um momento que nós ainda temos muito que evoluir. E eu sempre falo, eu me dou como exemplo da questão da paciência. Eu achava que eu era a pessoa mais paciente do mundo. Depois que eu entrei em sala de aula para ministrar aula, em faculdade, eu descobri que eu não era a pessoa mais paciente do mundo. Ainda estou em processo de evolução, ainda estou me trabalhando. Mas numa escala de 0 a 10, hoje eu me encontro numa escala assim 5,5, mas eu ainda preciso evoluir muito. Se a média de aprovação for 7, vixe, então eu estou reprovada. Mas é importante a gente lembrar que amar o próximo como a si mesmo, ele parte do pressuposto de que eu não posso esperar do outro que o outro seja melhor do que aquilo que ele é na vida atual. Eu posso tentar auxiliá-lo na intenção de que ele possa evoluir, mas precisamos só nos lembrar do seguinte: o irmão ou a irmã só vai evoluir, só vai mudar aqueles sentimentos lá do slide 1, se ele assim o quiser. Se o irmão não desejar se melhorar, não vai ser eu, não vai ser o irmão Adalberto, não vai ser o irmão Alberto que vai falar assim: fulano, melhore. Não é assim. A pessoa precisa ter a sua consciência. Da mesma forma, quando a gente identifica aí no item 7, esse trecho, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Por que esse item 7 traz profunda reflexão? Quando a gente começou a falar do capítulo 11, o capítulo 11 versa sobre amar o próximo, amar seu próximo, amar seu próximo como a si mesmo. Quem, Rafael? Tem um áudio aberto aí. Irmã Luísa, por gentileza, a senhora poderia baixar ou fechar o áudio? Obrigada. Não, é fechar o áudio, ainda está aberto. A senhora só fechou sua câmera. Muito obrigada. Então, quando a gente fala do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e a gente começa a entender que a materialidade do mundo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje ainda é algo que é muito, muito difícil, mas nós precisamos começar a passos pequenos esse processo evolutivo. E esse processo evolutivo, quando aqui no item 7 ele fala, ele condena todo prejuízo material e moral. Olha só que beleza. Eu fiz assim algumas breves reflexões, né? Vou começar aqui por baixo, quando fala assim, ele condena todo prejuízo material. Aquele empregado que trabalha na empresa e que dá prejuízo de propósito ao patrão, Jesus condena. O Evangelho condena. Por quê? Porque hoje você pode ser empregado, mas amanhã você pode ser o patrão. E aí? Será que eu não poderia amar o meu patrão? Ah, mas meu patrão não é um patrão legal, meu patrão quer que eu faça a hora extra. Converse com seu patrão.
De repente, o seu patrão quer que você faça hora extra para aumentar o lucro da empresa, para inclusive a empresa não fechar. Quando ele fala aqui, ó, ele condena todo prejuízo moral que se possa causar a outrem. Fofoca. Nós, muitas vezes, hoje mesmo eu ouvi um áudio que eu achei muito engraçado, né? Porque a primeira frase a primeira palavra que eu ouvi no áudio da pessoa foi assim: amigo, vamos fofocar. E eu achei até engraçado, né? Ela fala, amigo, vamos fofocar. Por quê? Às vezes a gente tem aquela coisa assim de dizer, tem a fofoca boa e a fofoca ruim. Fofoca é fofoca e ponto. Não tem essa de fofoca boa ou fofoca ruim. E principalmente se é aquela conduta que faz com que o outro seja desmerecido, esse prejuízo moral que nós podemos causar ao outro, nós devemos nos colocar no lugar do outro, porque hoje a gente fala mal do outro e o outro depois pode falar da gente. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu não posso pensar e refletir que a pessoa amanhã, ou que a pessoa hoje é objeto da minha fofoca e amanhã eu é que posso ser objeto da fofoca da pessoa? Outra expressão aqui, né? Ainda aqui do item 7. Como cada um deseja que se respeitem os seus. Aquele velho dito popular. Quem tem vergonha, não envergonha os outros. Eu não posso e não devo querer o mal do outro. Não posso e não devo envergonhar o outro, porque um dia eu poderei passar como objeto de vergonha. Além disso, estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família. É aquela pessoa da nossa família que acha que nós temos obrigação de emprestar algo material. Aí me veio assim em mente duas coisas. A primeira é a vasilha da Tupperware e a segunda é dinheiro. Porque sempre tem alguém que fala assim, eu vou pedir a vasilha da Tupperware, a fulana e eu vou largar lá em casa. E ninguém nunca devolve a vasilha da Tupperware. Alguém já perguntou quanto é a vasilha da Tupperware? Alguém já perguntou, quando pede dinheiro emprestado, quanto foi que a pessoa trabalhou todos os dias para conseguir juntar aquele dinheiro? E se fôssemos nós? Se alguém pedisse dinheiro emprestado a nós? Será que o dinheiro que nós reunimos, será que não vai fazer falta para até auxiliar na casa espírita? Será que não já vai fazer falta para comprar uma cesta básica para lá, levar para uma família? Ou ainda, estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a sociedade. E isso faz com que a gente reflita o quanto de cota de responsabilidade que nós temos para com toda a sociedade. Porque a conduta moral começa a partir de cada um de nós. A gente tem muito a mania de falar assim, mas o povo os políticos estão se corrompendo demais, o povo gosta muito de corrupção. Mas quem coloca os políticos lá? Quem escolhe os políticos? Será que o meu senso moral se identifica com daquele candidato ou daquela candidata? Será que quando eu quero me livrar da blitz do IPVA e quero corromper o policial, será que eu não estou contribuindo com a manutenção de uma sociedade ainda amoral? Eu sempre vou dizer que eu quero que a minha sociedade, que o meu país, amanhã, daqui a 20, 30 anos, seja um país melhor.
Mas como é que eu estou contribuindo para que a minha sociedade seja uma sociedade melhor? Eu preciso partir disso nos dias de hoje. Eu preciso, inclusive, se daqui a 50 anos, se eu desencarnar hoje, terminar aqui a palestra, eu desencarnar hoje, reencarnar daqui a 50 anos, eu gostaria de voltar no Brasil, eu gostaria de voltar em Feira de Santana, para saber se pelo menos um pouquinho a minha cidade evoluiu. Mas para isso, precisa começar de mim. Porque a minha sociedade é reflexo de mim, da minha pessoa. Então, amar o meu próximo não é somente, como nós sempre falamos assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra e alguém fez um comentário assim. Ah, mas parece que quando fala assim, amar o próximo como assim mesmo, os exemplos sempre são os mesmos. É o homicida, é o ladrão. Mas vamos partir de pequenos exemplos. Será que é fácil a gente começar a entender de fato o que é empatia com o próximo, o que é o respeito com o próximo? Porque amar o meu próximo pode ser até fácil, mas vamos tentar colocar isso em prática para a gente conseguir entender que o mundo material que nós vivenciamos nessa encarnação é o mundo material que exige de mim, ele não pede, ele exige de mim cada vez mais uma manutenção de senso moral firme. Mas essa manutenção de senso moral firme nos leva principalmente a compreender que se eu não acreditar na imaterialidade, eu vou achar que eu vou poder corromper, que eu vou poder apenas me candidatar a algum cargo público e chegar lá no cargo e começar a passar a mão no dinheiro de todo mundo. E não compreender que os dinheiros daqueles tributos, que parte pagam as despesas do município, são oriundos do trabalho de diversas pessoas. Mas isso precisa partir de mim. Quando às vezes, nós estamos na casa espírita, às vezes a gente não. Eu vou dar um exemplo só de um copo descartável, copinho de cafezinho, que às vezes a gente bebe água fluidificada. Às vezes a gente pega o copinho e faz, eu não sei se está limpo, não sei se está sujo. A gente pode perguntar, ou esse copo está limpo, esse copo está sujo? Ah, mas ninguém sabe dizer se está limpo ou se está sujo. Tudo bem. Mas o que foi que eu fiz primeiro? Procurei saber se aquele copo está limpo ou se aquele copo está sujo. Da mesma forma, quando a esposa, a mãe ou a irmã está lavando um prato, a gente chega, bota o copo, o prato. Ô, irmã, ó, lava aqui para mim e dá as costas. Será que a irmã, a esposa, a mãe não está cansada de estar lavando prato? Quando o pai chega cansado do trabalho, e a gente fica lá, pai ou o marido, né, quer conversar, conversar, conversar. E às vezes o que que o pai ou o marido quer? Só descansar. Nós nos colocamos no lugar do outro. Então, amar o próximo como a si mesmo, né? E eu gosto muito dessa expressão, porque amar o próximo, na verdade, tem que ser feita uma leitura contrária. Eu me amo. E eu me amo tanto que eu quero que eu quero amar o meu próximo da mesma forma como eu me amo. Que quem não consegue compreender que amar o próximo não é amar o próximo primeiro para depois se amar, a gente vai começar a entender que eu posso chegar na praça pública e quebrar o banco da praça. Que na verdade o banco da praça tem da materialidade do meu trabalho, do seu trabalho. E para finalizar, eu trouxe aqui, opa, cadê? Aqui. Eu trouxe aqui uma frase que eu acho que consegue
resumir toda essa tentativa, né, de compartilhamento que eu trouxe na noite de hoje. Quando achar difícil amar o teu próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. Às vezes a gente está com raiva, está com ódio, a gente está cansado, a gente cria expectativas, a gente fala mal do outro, mas a gente é o próximo de alguém. A gente sente raiva do outro hoje, mas amanhã, ou ainda hoje, a gente quer ser amado, não quer? Então, qual a justificativa da gente não procurar se evoluir para que nós não tenhamos mais raiva, ou ao menos diminuir a raiva, ou por que não procurar evoluir para que nós possamos ter cada vez menos dores, expectativas, ciúme. Nós podemos isso, mas é necessário fazer isso a partir de pequenos passos. Bem, assim eu encerro, né, esse breve bate-papo na noite de hoje e espero que tenha acalentado o coração de vocês. Muito bem, muita paz. E são reflexões do dia a dia que todos nós estamos em busca, mas às vezes não conseguimos interpretar de maneira real esses ensinamentos de Jesus, porque ainda somos tão pequeninos, mas estamos nos esforçando. Porque, como você falou, às vezes a gente quer consertar o outro, mas esquece de olhar primeiro para dentro de nós. Então, se o outro tem falha, a gente pode ter até mais do que o outro. E o Evangelho tem trazido bases para a gente ir buscando e se aperfeiçoando e se melhorando, porque a imagem que o outro tem da gente, por ser religioso, no caso, vamos dizer, qualquer religião, então que são já santos, pode suportar tudo, e às vezes nem sempre é assim, porque tem pessoas que nem religião buscam e têm um coração maravilhoso. Então, às vezes, tudo isso a gente faz ao contrário. Tem uma música mesmo que diz que não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado depois. Mas estamos a caminho, estamos melhorando. Aqueles que já têm uma consciência mais aguçada já consegue observar que errou, porque muitos erram e dizem que não, que o outro foi quem errou, eu não. E às vezes nós já trabalhamos essa ideia e sabemos que erramos, e às vezes não é o problema de pedir desculpas, mas é se trabalhar para não errar o tanto quanto já errou. Porque as reencarnações é exatamente para isso. Para a gente ir se trabalhando e se melhorando, diminuindo as nossas, o nosso peso. Jesus diz que é preciso a gente transportar as montanhas que está dentro de nós. Essas montanhas são exatamente o ciúme, a gula, o ódio e muitas outras coisas que ainda está dentro de nós. E basta a pessoa dar um cutucão, como diz, para a gente mostrar quem somos. E aí estamos buscando, trabalhando para ser melhor. Mas tem mais pessoas aí querendo participar também. Esteja à vontade. Eu só queria fazer um adendo, Adalberto, que o lindo desse capítulo, do capítulo 11, é que quando a gente começa a compreender de fato o que é empatia, a gente aprende a se silenciar. Às vezes a gente, né, você deu exemplo aí, agora às vezes que a gente precisa levar um cutucão, né? Pra gente botar tudo pra fora de fato quem nós somos. Mas quando a gente começa a entender o que é o amar o próximo como a si mesmo, o outro está muito colérico e a gente está ali, ó,
em silêncio. Aí a pessoa vai dizer que você é fria, a pessoa vai dizer um monte de coisa sobre você. Menos que, na verdade, você está se colocando no lugar dele ou dela, aprendendo a se silenciar, porque hoje a gente está aprendendo a ficar caladinho, a ouvir, a se ponderar. Não é sempre não, porque a gente ainda está aqui no plano de provas e expiações, a gente ainda vai voltar um bocado até evoluir de fato. Mas só o fato da gente já aprender a silenciar, o que muita gente aí fora diz, tá silenciando, tá fazendo papel de bobo. Esqueçam isso. Tá silenciado? Continua silenciado. É a melhor coisa que você faz. Porque hoje a gente está silenciando, mas amanhã a pessoa que tanto queria brigar com a gente, depois vai entender. Um dia, quem sabe, lá. Mas aprende, se silenciando, aprende a entender porque um dia nós nos silenciamos. Diga, Alberto. Boa noite a todos. Cristine, eu achei interessante sua abordagem, viu? Principalmente quando você foi feliz, quando você apontou essa questão da corrupção, quando somos corruptos, né? E nessa fala de Jesus, quando ele fala que devemos separar aquilo que é de Deus e do que é humano, ele quer nos alertar, né, sobre essa questão do que é o espiritual e do que é o material, que você também falou muito bem. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, no sentido de que Jesus realmente ele tinha uma maturidade, pelo mesmo seu grau evolutivo, e a gente precisa desenvolver essa maturidade, né? Por nós desconhecermos Deus realmente como Ele é, né, na sua essência, por a gente não saber fazer essa separação, a gente às vezes corrompe, né, aquilo que é espiritual, misturando com o material. Então eu pergunto da seguinte forma, a nossa relação com Deus, né, que é muito íntima e pessoal, cada um tem essa maneira de ver, a questão religiosa ela interfere muito, né? A sua religião ela pontua alguns parâmetros para você entender Deus, mas a gente sabe que isso é muito pobre, né? O essencial é você dialogar com Deus, você entender Deus como Ele é, né? E você ter essa intimidade para aí você chegar ao ponto de você saber separar as coisas. Aí eu lhe pergunto assim, né, o que está faltando para o ser humano, né, ter essa relação mais íntima com Deus, né? E se você concorda com esse ponto de vista meu também, porque também é uma opinião, né? Eu Muito obrigado, concordo amigo. plenamente, Alberto. Imagina, eu concordo plenamente. Olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Quando você falou assim, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu apresentei a minha tese de doutorado de forma online, né? E eu fiz, ai meu Deus do céu, eu tô me sentindo agora na banca de doutorado de novo. Mas, mas é somente só rememorando, né, o que eu vivi há mais ou menos 2 anos atrás, vou fazer 2 anos já. Nossa, como o tempo passa rápido. Mas então, eu concordo plenamente, sim, que Deus, em sua sabedoria infinita, ele trouxe o seu filho à Terra, mas ele trouxe o seu filho à Terra não para que as pessoas o vissem dentro de um formato como o pensamento, né, dos fariseus, que eu vou melhor pontuar, da forma como os fariseus assim imaginavam. Esperavam que o Filho de Deus, o Messias, o prometido, fosse pomposo, né? Por isso que eu até trouxe a figura de César de forma pomposa no primeiro slide, porque a vontade humana ainda é muito apegada ao material.
não é desprovida da materialidade. E quando a gente começa a compreender que as religiões, quem separou as religiões foram os homens, até nós, eu vou dizer assim, até nós espíritas, porque às vezes quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, às vezes tem uma compreensão um pouco mais engessada. Ah, eu não vou procurar conhecer um pouco da conduta nem do trabalho do evangélico, eu não vou procurar saber como é um pouco a conduta e o trabalho do católico. Mas é interessante a gente começar a compreender um pouco o trabalho de cada um deles. Porque, afinal de contas, todos nós somos cristãos. Tudo bem se eles criarem algum tipo de barreira contra nós, contra você. Mas quem não pode ter essa cortina sobre os nossos olhos somos nós. Porque a riqueza que Deus trouxe para todos nós, Deus trouxe uma riqueza tão grande que trouxe o seu filho em um império de simplicidade. Só dizendo, amem-se. Amem-se. Eu não sei vocês, mas se alguém já teve a experiência de um dia na sua vida ficar, assim, fala bem no popular, ficar de mal de alguém. E anos depois, voltar a reencontrar aquela pessoa e perceber que não existe mais aquele embate, aquela cortina entre as pessoas. E quando os dois se reencontram, e aquele sentimento de rancor, de tristeza cai por terra, é um sentimento tão caloroso, tão bonito, tão gostoso. Mas a gente ainda na nossa materialidade, na materialidade da roupa, na materialidade do celular, na materialidade do papel, na materialidade do que for, nós ainda estamos muito apegados. Porque às vezes a gente está falando do mesmo papel. Só que o papel para você é chamado de papiro. E para mim é chamado de paper. Mas para o outro é só chamado de papel. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Da mesma forma, nós estamos falando do amor de Deus. O amor de Deus é para nos unir, não é para separar. E aí eu pego às vezes, me refletindo, quando algumas pessoas antes estavam assim, falando assim, ah, mas meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é aquilo? Aí a gente aprende a evoluir e aprende a se silenciar, né? Mas dava vontade de falar assim, ô irmão, por mais que a sua religião seja diferente da minha, mas o seu Deus também é o meu Deus. E por que que às vezes a gente aprende a se silenciar? Porque a nossa pequenez, nós ainda somos tão pequenos que não conseguimos ainda abstrair esse conceito de Deus do evangélico, de Deus do bandista, de Deus do católico, do Deus do espírita. A gente ainda não consegue separar isso. Então a gente ainda precisa evoluir muito. A gente ainda precisa evoluir muito. E quando eu digo evoluir, não é só vivenciar, mas eu digo também estudar. Porque quando a gente estuda o evangelho, quando a gente estuda a doutrina, e quando a gente se dá a oportunidade de conhecer a cultura do outro, a gente aprende a respeitar a cultura do outro, mas acima de tudo, a gente aprende a afirmar em nosso coração que Deus é único e que Deus é o Deus de amor. E que dessa terra, desse planeta de provas e expiações, nós não vamos levar nada. Nada. Nada de material. Só aquelas experiências que nós vivenciamos, aquelas trocas de conhecimento, aquela troca de enriquecimento imaterial que nós
vivenciamos dia a dia. E se deixar, Alberto, eu falo um bocado, viu? Fidelis. Cristiane, sua reflexão foi muito boa, falando sobre dar a César o que é de César. E eu acredito que nos tempos antigos estamos vivendo a reflexão, né? Porque os tributos, na verdade, é igual, vem de tributação, né? É igual que a gente pagamos hoje, né? Ao governo. E antigamente era o César, né? Que muita gente, a ver, lei não compreende. Que o próprio Jesus pagou seus tributos também, o que devia. Então, muita gente acha que não deve pagar os tributos. Mas se não pagar o tributo, como é que a gente vai viver, né? E isso é o certo, é você pagar, não explorar, né? Vai de acordo com o que você trabalha, o que você, suas condições, e tem que pagar, senão você não tem progresso. E o que a gente estuda no Espiritismo, a gente nasce simples e ignorante, né? E com o tempo vamos evoluindo. Para a gente evoluir, a gente tem que ter um progresso, né? Então, é isso mesmo que você fez uma bela reflexão, parabéns, continue, está no caminho certo. E é o que eu tenho que dizer. Pergunta eu não tenho. Obrigado pela sua palestra. Mais alguém? Dedice. Boa noite, gente. Boa noite, Cristiane. Não, eu só estou aqui refletindo, né, sobre todos os assuntos que foi falado aqui, né? E aí, o que me chamou a atenção muito foi, assim, a paciência. Porque eu acho que todos nós, todos os dias, somos chamados a trabalhar essa virtude que não temos. Eu não sei, eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, né? Semana passada eu tive um probleminha de saúde, e eu lembro que quando eu estava ali na emergência, eu lembrei das palestras e lembrei, Senhor, eu preciso trabalhar a paciência. Eu pedi para o Senhor, viu, Cristiane? Cristine, né? Eu pedi, falei, Senhor, preciso trabalhar a paciência, porque são coisas assim que eu realmente sou muito, falta muito em mim a paciência, hoje mais trabalhada, e assim, é uma virtude que eu acho que todos nós, a gente trabalhando a paciência, acho que a gente erra menos, né? Muitas vezes em discussões, se a gente está ali paciente, né? A gente não entra muito nas discussões, eu acho que isso é trabalhar a paciência, né? E sobre ter religião, que foi falado aqui também, eu acho que a religião é um caminho, sim. Para mim, ela foi um caminho, sabe? Eu que não venho de religião nenhuma, né? Para mim, a doutrina foi um caminho porque ela me ensina que tudo aquilo que eu procuro está dentro de mim. E a gente não sabe disso, né? Porque muitas vezes a gente vai a igrejas, a centros, né? A núcleos, e a gente vai lá procurar aquilo que a gente quer que aconteça na vida da gente. Sendo que eu acredito, sim, ajuda sim, igreja, núcleos, centros, mas tudo que a gente procura, hoje a doutrina me explicou e eu entendi muito bem que tudo que eu procurar aqui fora no mundo está dentro de mim. Vai eu colocar para fora. E isso é bom, mas também isso é ruim. Porque muitas vezes a gente, quando ia nos lugares, a gente fala, vou lá, né, vou, vou resolver meu problema. Hoje não, você chega lá, você escuta que você que tem que resolver o seu problema, então fica doído, né? Fica doído assim, né? A gente fica pensando. Mas eu acredito assim, hoje mesmo eu vi um caso aqui na minha vizinha, que ela precisava de uma pessoa para trocar uma fechadura, e ela saiu aí procurando, né? Nisso veio um rapaz que estava trabalhando numa casa da frente, e ele trocou.
Aí ela falou, quanto é que ele falou? Não é nada não. Ela falou, não sei o quê. Aí ela, eu não sei o que ela falou, ele falou assim, eu não acredito em religião, não tem religião, eu não gosto de religião e não sigo nenhuma. Aí eu escutei essa palavra, né? Nem sei quem era, mas aí eu fiquei pensando. Mas ela chamou, ele veio, trocou a fechadura e não cobrou nada. Isso talvez seja uma religião. Porque independente, né, se é assim, hoje eu acho que religião, a doutrina, né, explica muito, mas talvez aquela pessoa que não segue, que não fala não tem religião, não vou nem falar que ele está em Deus, porque isso é impossível, né, quase impossível. Mas eu pensei, fiquei pensando, ele falou, não tem religião, não acredito em religião. Mas ele veio lá, largou o serviço dele, veio, trocou a fechadura, ele falou, não é nada, não, quando eu precisar, a senhora me chama. Talvez isso seja religião, gente, não é verdade? Só é um pouco disso cadê aqui, do item 7, né, quando fala assim, ele condena todo prejuízo material e moral, né, então é interessante que, inclusive, quando a gente começa a se debruçar pelos estudos do Evangelho, a gente entende, na verdade, que não é a religião por si só que vai fazer o ser uma pessoa melhor. Esse rapaz, por exemplo, ele teve uma conduta moral que foi uma das condutas mais bonitas, né? Porque se fosse uma outra pessoa, certamente poderia querer tirar vantagem e cobrar, sei lá, R$ 50, R$ 80 para colocar uma fechadura. Mas o ato moral dele foi um ato bom. Então é muito importante a gente só lembrar, né, que o que Jesus, e até nesse próprio trecho, né, que eu até mostrei aqui no slide, né, que o que Jesus, o que é espiritualidade, né, vamos dizer assim, não vamos apenas atribuir a Jesus, condena é prejuízo moral. Quando a gente não se permite conhecer a religião do outro, a conduta do outro, o porquê o outro tem certos tipos de conduta, é muito fácil a gente ter preconceito, né? Porque a gente não conhece a vida do outro, a gente não sabe do histórico do outro, a gente não conhece a religião do outro. Então é muito fácil a gente apontar o dedo. E com relação à paciência, eu vou trocar aqui só em breves palavras o seguinte. Acho que foi ano passado. Eu aprendi, inclusive, estando aqui nessa casa, que a característica da calma é do espírito, mas a paciência ou a impaciência é do perispírito, é do corpo. Então eu aprendi que eu ainda não sou paciente, eu ainda preciso evoluir muito. Se tem uma coisa que pelo menos acho que ainda vou ter umas 2 vidas ainda para voltar, é para aprender a ter paciência, porque eu estou aprendendo muito. Mas uma outra coisa que eu aprendi com paciência, que a paciência não anda sozinha. Para que eu precisasse aprender a ser paciente um pouquinho mais, só um pouquinho, subir o ponteiro do -1 para o 5,5 de hoje. Eu precisei aprender a não ser ansiosa. Precisei aprender a ouvir o outro. E precisei principalmente a aprender a ter sabedoria. Então eu vou te contar uma coisa. Tem um trecho de uma música que fala assim: o pai nunca dá ao filho, nunca dá pedra ao filho que pede pão. Então, se você vai pedir a Deus paciência, o que é que você vai ter? O que é que você vai ter na sua vida? Disse atos que te ensinem a ter paciência. Então, eu sempre falo isso com os meus amigos, com os meus familiares e falo o seguinte: não peça mais paciência, não. Peça sabedoria. É melhor. Porque senão todo dia você vai ser provado e você vai dizer assim, eu não tenho paciência. Mas você vai aprender a ter paciência sim. Então, mas assim, Cristine, a gente vai pedindo a paciência, aí a gente chega na sabedoria, né? Que é um pouquinho mais difícil. Então a gente vai falando paciência. E aí acho engraçado que hoje, em momentos da minha vida, eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre falei muito rápido, sabe? Às vezes nem deixava a pessoa falar. E eu acho assim que
foi trabalhando, não foi, não sei se eu vou chegar na sabedoria, ainda não sei, mas é a paciência. Eu falo, não, preciso ser paciente, preciso deixar o outro falar também, não posso ficar ansiosa. Sendo que hoje acontece alguma coisa, eu falo, deixa para lá, amanhã resolve, entendeu? Eu Ó, não fico já mais... está evoluindo, ó, deixa para lá, já está evoluindo. Mas é assim, a doutrina ela está aí explicando, né? Para mim, ela tem me ajudado muito no dia a dia. Eu só assim, eu gostaria de ter conhecido ela, que nem eu vejo assim, pessoas falando há 30 anos na doutrina, né? Eu assim, não eu gostaria de ter conhecido antes, sim, mas eu acredito assim que tudo tem seu momento, né? E talvez não era o meu momento, que talvez eu não entendesse ela, como eu não entendia antes e outras religiões também. Mas vida que segue. Tem mais alguém? Caso não tenha, peço para a própria Cristine fazer a prece final da doutrinária da noite. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir e de conhecer as tuas belas palavras e ensinamentos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos sempre reunidos em teu nome e colocarmos todos os dias de nossa vida terrena, colocar em prática a necessidade de um pouquinho em cada minuto, em cada segundo, aprendermos a ter amor ao nosso próximo. Que assim seja. Que seja uma boa Assim noite.